A gente segue para Brasília novamente porque, em meio à queda de popularidade do governo do presidente Lula, ele reconhece que o momento não é dos melhores, mas pretende reagir. Quem chega com mais informações sobre isso, mais detalhes, é a Luciana Verdolim. Luciana Verdolim, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente. Nesta quinta, o presidente assinou a antecipação do pagamento. É isso? Que pagamento, Luciana Verdolim? Conta pra gente. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. Olha, o presidente liberou a antecipação do 13º de pensionistas e aposentados do INSS. Serão 2 parcelas agora em abril e maio. A primeira parcela vai ser liberada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, junto com o pagamento do mês. E no mês que vem, em maio, a liberação vai ser entre os dias 25 de maio e 8 de junho, junto também com o pagamento da aposentadoria do mês. Vale ressaltar que, segundo o governo, algo em torno de 34 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas serão beneficiados pela essa antecipação do 13º. Isso não é novidade, o governo todo ano, pelo menos antecipa pelo menos uma das parcelas e terão direito ao abono quem tenha recebido aposentadoria, pensão, auxílio acidente, pensão por morte ou auxílio reclusão. O BPC, o benefício de prestação continuada, não dá direito ao recebimento do 13º. Só para você ter uma ideia, o governo estima que algo em torno de 73 bilhões e 300 milhões de reais estarão sendo injetados na economia brasileira com essa antecipação do 13º. E vai ter também a arrecadação para a Receita Federal, 570 milhões de reais em imposto de renda. A segunda medida anunciada pelo presidente Lula para tentar, agradar a classe média, um dos pontos, uma das classes onde o presidente teve a maior queda de popularidade, foi o anúncio do Minha Casa Minha Vida, que vai prever agora financiamento para famílias que ganham até 12 mil reais por mês. Nesse caso, não vai ter subsídio do governo federal nas prestações, mas vai ter a garantia de juros mais baixos, pelo menos segundo o governo federal. A ideia é que sejam disponibilizados 18 bilhões de reais para esse programa de habitação. Algo em torno de 120 mil famílias deverão ter acesso ao crédito e a ideia é de juros de no máximo 10,5% ao ano para aquisição de imóveis de até 500 mil reais com base no fundo de garantia, no FGTS. O financiamento poderá ser feito em até 35 anos, ou seja, 420 meses. O presidente Lula ontem fez um balanço das ações da administração federal, muitas coisas já haviam sido anunciadas. A questão do 13º é todo ano que a gente está vendo essa antecipação e o presidente já vinha dizendo que era preciso ampliar o Minha Casa Minha Vida para não beneficiar só os mais pobres, era necessário ampliar um pouquinho a renda. Ele falava em 8, 10 mil reais, acabou sendo fixada o limite de contratação para salários de até 12 mil reais. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Volta daqui a pouquinho no 3 em 1 com mais informações. O Alan Gani, quero te ouvir. Algumas medidas anunciadas pelo presidente e agora visando questões econômicas, Acesso mais rápido ao 13º para os aposentados, pensionistas, acesso mais fácil a um crédito de financiamento ali, de habitacional. Vamos nessa primeira fatia aqui. Os aposentados e os pensionistas, o que o governo está pretendendo quando mira nesta classe da população? Veja só, todas essas medidas, o que elas têm em comum? Ter um benefício de curto prazo, rápido, que eleve a popularidade, mas com consequências ruins para o país. Por quê? Porque vai trazer mais inflação. Então, o governo está tentando, a todo custo, frear um desaquecimento da economia. Só que numa economia inflacionária, que a demanda já cresce acima da oferta. É uma medida que eu vejo, todas elas, medidas populistas, ou seja, não são medidas que trazem um ganho a médio e longo prazo para o país. Não são reformas estruturais, é a medida mais fácil, é a medida do voto fácil, só que tem consequências negativas para o país. E não tem nada de novo. Essas medidas, Koba, elas foram utilizadas no passado também. Minha Casa Minha Vida, antecipação de 13º, liberação de crédito, tanto no governo Lula II quanto no Dilma I.
E aí traz inflação e não gera um crescimento sustentável da economia brasileira, ou seja, um crescimento que se perpetue a médio e longo prazo. Não, é aquele crescimento de curto prazo com pressões inflacionárias. Você enxerga assim também, Piperno? Não, até porque, veja, quando você expande Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida é um programa com um objetivo muito claro e definido, aumentar a oferta de moradias, até porque o Brasil tem um déficit muito grande. Então, o que o governo vai fazer em relação a isso? O governo vai cruzar os braços e esperar um dia, quem sabe, a economia melhorar? Não. Aliás, esse era um programa de campanha, ele está cumprindo isso. Em relação à antecipação do 13º, isso também não foi inventado agora, né? Isso tem todo ano. Mas o Minha Casa Minha Vida, você está aumentando a demanda, não a oferta. Você está dando crédito para o consumidor, é demanda. A oferta, você aumentar a capacidade de produção das empresas, do país, a construção civil, demora tempo. Você não sobe um prédio da noite para o dia. Mas o crédito ali é muito rápido, o consumo é muito rápido. E aí é claro que você pode trazer pressão inflacionária. As pessoas não vão pagar também, não vão quitar esse crédito também no mesmo dia. Nós estamos falando em prazo até de 35 anos. E a construção civil, a gente sabe que é um setor com um imenso efeito multiplicador na economia, né? Ô, Gustavo Segré, e essa coisa de investir no financiamento habitacional parece, novamente, uma medida repetida do governo do PT, né? Estão repetindo as mesmas coisas que governos anteriores em uma conjuntura totalmente diferente, com uma realidade econômica do país muito diferente. Naquela época, primeiro e segundo governo Lula, sobretudo no primeiro, tinha superávit fiscal, superávit na balança comercial, a conjuntura internacional estava voando. Hoje não é assim, estamos no meio de uma possibilidade de recessão, 60% a previsibilidade de recessão, segundo JP Morgan. Mundial, não estamos falando do Brasil. Isso vai ter reflexos aqui também. Aí aparece um plano agora. Meu crédito, minha dívida. É um programa novo em que o governo te dá dinheiro sobre a garantia do teu próprio dinheiro, FGTS. Aí tem que olhar a popularidade. Por isso que a queda da popularidade do governo está aí. Não é soltando dinheiro, não é como um programa graninha, solta dinheiro. O governo tem, no Poder Executivo, a política fiscal na sua órbita. O que é essa política fiscal? Ele deveria reduzir gastos, não está aumentando. E aí solta dinheiro, isso é maior base monetária, está soltando grana aí, isso vai gerar inflação, e aí a política monetária tem que ser restritiva do Banco Central para conter que esse dinheiro que está sendo solto provoque inflação. Agora, o governo está olhando uma coisa com muita coerência, que solta dinheiro, 73 bilhões de reais é muito dinheiro. E aí já veio a arrecadação. E pretendo arrecadar 576 milhões. A mesma coisa acontece com esse programa, Meu Empréstimo, Minha Dívida, em que a pessoa coloca o FGTS como garantia, pega o empréstimo do próprio dinheiro dele, paga 3% por mês para os bancos, e os bancos, como têm um lucro fantástico e fabuloso, vão pagar imposto de renda para o governo. E o governo arrecada com o dinheiro do próprio trabalhador. Será que o trabalhador não está se tocando que está sendo tratado de bobo pelo governo? Dizendo, peraí, eu estou te dando dinheiro. Sim, com meu dinheiro, você está me emprestando dinheiro que é meu. Não era mais fácil soltar o FGTS e que cada um fizesse o que quisesse e gastasse o dinheiro dele? Então, a questão da popularidade do presidente não vai ser resolvida com essas medidas, até porque o governo está fazendo um evento para falar bem dele mesmo. Foi ontem. É como se encontrasse com um espelho e falasse, espelho, espelho meu, tem algum governo melhor que o meu? E o espelho vai falar, não tem nenhum, você é o melhor de todos. Só que a população está se tocando que não é, não. Fala, Zé. Se não, o espelho seria demitido. Fala, não, com certeza. Não é tão bonito assim, não, pronto. Seria demitido. Olha, parte aí do FGTS é usado para compra, né, de moradia. Tem umas regras lá, você tem que morar no local, né, de onde você trabalha, e você pode usar diretamente o FGTS ou para saldar a dívida ou para pagar o imóvel, né, se você tiver um FGTS suficiente. O que a gente questiona aqui, concordo com ela, é o seguinte, é a contramão da história, quer dizer, os dois puxando
cada vez de um lado. O Banco Central querendo fazer o enxugamento da economia, tirando a liquidez, e o governo jogando dinheiro na economia. É isso aí. Isso é dinheiro. O mercado imobiliário ele anda muito com crédito. Quando há uma demanda maior e não tem crédito, o preço dos imóveis cai, mesmo com demanda grande, mas não tem crédito. Agora, o crédito crescendo, aí o valor dos imóveis aumenta, porque ninguém, ou quase ninguém, chega lá com dinheiro vivo e compra um imóvel. Poucos no Brasil fazem isso, né? Comprar um imóvel com dinheiro público, com dinheiro vivo. Mas, geralmente, é crédito. Então, agora, esse mercado aí, eu até me surpreendo, porque a criatividade do pessoal aqui é muito grande em Brasília, de já fazer um plano para pagar a dívida do Minha Casa Minha Dívida lá atrás. Porque agora os bancos já tomaram uma parte importante. Falam aqui em mais de 40% dos imóveis foram tomados pelos bancos. O Banco do Brasil está abarrotado de imóveis fazendo leilão. Por quê? Porque os de lá de trás não pagaram. Não é fácil, mesmo com juros subsidiados, não é fácil assumir uma prestação assim, ainda mais uma prestação tão longa num país instável economicamente, de emprego instável como o nosso. É uma área muito complexa. Agora eu vou fazer falar aqui uma história de uma conversa com líderes do PT sobre a popularidade, eles admitem que houve o que eles chamam de naturalização das conquistas e promessas do PT. Então, assim, Bolsa Família, eles entendem que Bolsa Família já está sendo considerado como natural. Não é mais do PT, o Jair Bolsonaro entrou lá, aumentou o valor do Bolsa Família e outros projetos do PT naturalizaram e que agora precisa de bandeiras novas. Quais? Muito bem, eu preciso ir para o próximo assunto, mas eu não posso, Piperno, antes de ir para o próximo assunto, pedir para você traduzir um pouco da sua expressão corporal, enquanto cada um dos colegas falavam aqui, você fazia caras e bocas. O que você tem a dizer, Fábio Piperno, para fechar esse assunto em um minutinho? Rapidamente, bom, primeiro, liberar de recursos do FGTS para o trabalhador não é favor, afinal de contas, os recursos já são dele, tá? Aliás, eu acho que, inclusive, o trabalhador tem que ter mais autonomia em relação a essa dinheirama toda que sempre fica muito à disposição, aliás, das empresas do mercado imobiliário, né? Outra coisa, a gente já discutiu aqui, e o Zé sabe disso, porque o Zé é quem sempre levanta esse tema com mais frequência do que nós, que, por exemplo, em relação à inflação dos alimentos, isso vai ser reduzido em breve, já começa, alguns preços já começam a cair por conta da safra. Então, não é graças à política contracionista do Banco Central. É uma questão de mercado. A safra vem, os preços caem, independentemente dessas taxas extorsivas de juros.